Olá galera, tudo bem? Venho falar com vocês hoje a respeito de célula. Eu conheci a célula, eu estava com 23 anos, estava terminando a faculdade de letras e eu conheci a célula através da minha irmã. Minha irmã ela era super baladeira, ela estava em balada sexta, sábado e domingo e de repente eu vi a transformação na vida dela. Eu vi ela parar de ir pra balada e começar a frequentar uma célula. E eu ficava super curiosa para saber o que acontecia na célula. Só que eu não tinha coragem de perguntar. E eu lembro que algumas vezes ela conversava com a minha mãe a respeito e eu falava assim: "Ah, então, eu descobri que Deus ele fala através da Bíblia com as pessoas". E aquilo entrava, eu via, mas não dava muita atenção. Só que eu aprendi que a palavra de Deus ela não volta vazia. E realmente é assim. Às vezes a pessoa não vai dar atenção ali na hora que você está falando, mas isso não quer dizer que a palavra não cumpriu aquilo que ela tinha para cumprir na vida daquela pessoa. E eu lembro que um dia eu estava muito triste porque eu tinha terminado um relacionamento de 10 anos e eu estava meio deprimida, né? Não sentia vontade de comer, não sentia vontade de sair, tudo não estava bom. Eu ligava a televisão, desligava, ligava o computador, desligava, nada satisfazia aquele vazio que tinha dentro de mim. E eu, no meu quarto, eu lembrei dessa palavra que ela havia dito. E eu desci até a casa da minha mãe, peguei a Bíblia da minha mãe e subi. Vim pro quarto e comecei a falar com Deus. Falei assim: Senhor, a minha irmã falou que o Senhor fala através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então que o Senhor possa falar comigo através da palavra de Deus, através da Bíblia. Eu lembro que eu ajoelhei e comecei a falar com Deus, pedindo para Ele falar comigo, porque eu precisava. Porque eu estava passando por um momento muito difícil que eu não estava conseguindo lidar com tudo aquilo. E eu lembro que eu abri a Bíblia em Mateus 11. Mateus 11. Deixa eu ler para vocês. Diz assim: 11, 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando eu li essa palavra, eu tive certeza de que Deus realmente ele falava com a gente. Porque realmente eu estava levando um peso que eu não estava, uma carga muito pesada que eu não estava conseguindo lidar com aquilo, eu não estava conseguindo levar aquilo sozinha, né? E a partir daquele momento, a minha irmã voltou a ir para a célula. E eu chorei naquele dia e eu fui atrás dela. Porque eu tinha curiosidade de saber o que acontecia na célula, porque ela tinha mudado tanto e tão rápido. E eu lembro que eu acompanhei ela até a célula. Chegando na célula, eu fiquei quietinha no meu canto, assim, ouvindo o que eles tinham a dizer e aprendendo da palavra de Deus. E eu lembro que eu fiz um monte de perguntas pro pastor Alex, que na época era meu líder de célula. E eu falei assim, eu tinha visões, eu tinha sonhos, eu tinha muito medo, eu sentia algumas coisas. E eu comecei a conversar com ele a respeito disso, perguntando o que era, por que estava acontecendo aquilo comigo, por que eu tinha aquelas visões. E eu já tinha perguntado para um padre, eu já tinha perguntado para outras pessoas e eu não obtive resposta, né? E, e eu perguntei e ele me explicou o que estava acontecendo, porque que eu estava tendo aquelas visões, o que ela me causava, como eu repreendia, como eu lidava com aquilo. E eu passei a frequentar mais a célula, porque eu queria fazer perguntas e eu queria aprender mais da palavra de Deus, né? E eu passei a frequentar. Só que quando as pessoas falavam assim, a minha irmã principalmente falava: "Vamos para a igreja?" Daí eu falava: "Não, para a igreja não quero ser crente, eu não gosto, eu não vou ser crente. Para a célula eu vou, mas para a igreja não." Então, a célula ela entra assim na vida da gente de uma forma extraordinária, é onde a gente aprende a respeito da palavra de Deus, porque muitas vezes a gente tem Bíblia em casa, mas a gente não lê, porque, por exemplo, eu fui criada na igreja católica, eu fui
coroinha, eu fiz catequese. Só que depois que eu terminei a catequese, eu ia 2 vezes por ano na igreja. E eu achava que já estava ótimo, que eu já estava fazendo minha parte. Eu achava que era assim. E eu não li a Bíblia, né? Eu sei que tem gente que é praticante, que vai mais à igreja, mas a maioria, né, é mais ou menos igual eu era na época. E através da célula eu conheci Jesus, eu passei a ler a palavra de Deus e eu acredito que eu fui me convertendo, né, ali na célula. Porque converter é você tomar outra direção. Quando você não tem conhecimento da palavra de Deus, você está indo na direção errada, porque você não conhece os mandamentos, você não sabe o que é certo e o que é errado. E você está fazendo errado, mas você acha que está certo, né? Então, o conselho que eu dou para vocês é: procure uma célula, abra sua casa para que tenha células, convide seus amigos, seus parentes, sua família para receber um pouquinho de Deus, para que eles tenham conhecimento da palavra de Deus, né? Então acho que é muito válido, é muito bom e eu aprendi muito com a célula. E é interessante também fazer célula de jovens, só de jovens, célula de mulheres, células só para homens, células de criança. Então, se você tem no coração de abrir uma célula para mulheres, abra, de uma célula de criança, abre uma célula de criança na sua casa, ou participe de uma, que você vai ver o quanto é interessante e o quanto Deus vai agir na sua vida através de uma célula. Muito obrigada, gente.